Alô, alô, você que está interessadíssimo em comprar um tablet novo. Você tem várias opções, mas há grandes probabilidades de você estar em dúvida entre dois modelos específicos: Samsung Galaxy Tab ou iPad. Que nada, são produtos realmente de boa qualidade e também muito famosos. Mas afinal de contas, qual é o melhor e qual que você deve levar para casa? É isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. Muito que bem, o assunto é tablet. Já falamos aí sobre Samsung e Apple, ou para os gringos Apple. E o que acontece? Existem dois principais modelos todos os anos, que são os top de linha. Existem os intermediários, vamos supor aí, top de linha, iPad Pro e o S7 Plus neste ano. Além disso, temos os intermediários, o iPad Air e o S7. E temos os produtos, digamos, de entrada, que já é bem caro para muita gente, que seria o iPad e o S7, que era para ser o S7 Lite, e acabou virando o S7 FE, que é de Fans Edition, alguma coisa assim, né? Então, por isso que hoje a gente vai falar dos modelinhos de entrada. Para você que mora no Brasil não tá fácil. E aí a gente vai então ver ponto a ponto o que vale a pena, afinal de contas, cada um é cada um. E de repente, se você precisa mais de câmera, precisa mais de tela, vai desenhar, precisa de uma caneta, tudo isso faz diferença conforme o seu tablet aí. Por isso que a gente vai ver ponto a ponto. E para isso, estarei trazendo um convidado especialíssimo, que o pessoal tava falando que eu comprei o canal, mas na verdade não comprei. Só tô fazendo meio a meio aqui com o Adriano e também meio a meio com o Pedro. 3 meios, que dá 150%, e é isso aí. Então vem pra cá, vem Adriano, vamos falar então. Bom, senhoras e senhores, por mais anticlimático que seja, a gente fala tablets de entrada, tá tudo muito caro e pode ser que seja, na verdade, um tablet de entrada num parcelamento que você vai fazer. Então, este comparativo é para proteger o seu bolso e também para lembrar que, gente, Android e iOS não são coisas muito comparáveis. Por que a gente vai focar na Samsung com esse Tab S7 FE e na Apple com o iPad 2021 de nona geração, Jordan? De nona geração. De nona geração, senhoras e senhores. Por que focar nesses dois? Porque é o que tem. Mas lá fora eu vi o Lenovo que lançou. Lá fora eu vi que é o OnePlus. Shhh! Vai na loja ali na sua esquina. Vai no centro da sua cidade. O que você vai achar na loja para comprar em 12 vezes com juros ou sem juros? Ah, sim. Ou Samsung ou Apple. Então vai em qualquer loja e você vai notar que aqui no Brasil ou é Apple ou é Samsung, não tem para onde correr, por isso o comparativo entre esses dois modelos. E antes que você pergunte, eu e o Jordan conversamos bastante montando esse vídeo para vocês, e existe o Tab S7 FE, o Tab S7 e o S7 Plus. São 3 tabs da linha S7. O S7 Plus e o S7 são parecidos e o grande diferentão para baixo, um pouco mais acessível, é o S7 FE. E por preço aqui no Brasil, S7 FE e o iPad de nona geração 2021 que o Jordan escolheu tem o mesmo valor, são a mesma coisa e é por isso que a gente montou esse vídeo. Se a gente fosse comparar de fato, eu colocaria o Tab S7 normal versus o iPad, mas como o preço muda radicalmente e o iPad fica mais barato... Então eu e o Jordan decidimos que vai ser o S7 FE e o iPad, porque sim, preços iguais e boa sorte para todos os envolvidos. E caso você vá defender que Android é melhor que iOS e iOS é melhor que Android, sugiro que você primeiro veja o que você usa num tablet e depois comente, porque não é tão fácil nem tão simples assim. E é iPad OS? É iPad OS, Jordan? Você vê? Para você ver que eu vou ser usuário de Android, como sou, e o Jordan vai ser usuário de iOS, porque ele também usa iOS, apesar de também usar Android. O Jordan é desses. Então aí. Então, começando pelo iPad, senhoras e senhores, ponto a ponto, vamos iniciar.
E se você está vendo esse vídeo é porque você viu ou o Tab S7 FE ou o iPad de nona geração meio que com o mesmo preço e você está tentando escolher qual vale mais a pena. Portanto, lembre-se que a Black Friday está chegando, um desses dois aparelhos vai aparecer com um preço melhor, isso é quase 100% certeza, né? Todo ano acontece isso. Então já entre no canaltechofertas.com.br e entre no grupo do Canaltech ou do WhatsApp ou do Telegram e espere a Black Friday já no nosso grupo oficial aqui do Canaltech, no WhatsApp ou no Telegram. canaltechofertas.com.br, lá tem todo tipo de coisa que nem essas quando estão com preço bom e espere até a Black Friday já dentro do grupo, porque quando chegar nosso especial, vai ter tudo mais que o Canaltech sempre faz, o grupo lota e você fica de fora. Então já se prepara, já entra no grupo para a Black Friday que vai rolar, para ficar de olho nesse tipo de coisa, beleza? Continuando o comparativo. Vamos então falar do primeiro ponto da nossa lista aqui de características, que é a questão de dimensões, peso, corpo e coisas do tipo. E acredite se quiser, nosso amigo da Apple é um produto mais leve que o da Samsung. Se você é do tipo de pessoa que costuma usar o tablet aqui no braço, aqui, ou costuma carregar ele muito na mochila, isso pode fazer alguma diferença. São 100, talvez 150 gramas de diferença, que é bastante coisa, né? Você sai dos 400 e tanto, vai para quase 600 ali da Samsung. Então é um ponto a favor da Apple. Ponto número 2, o iPad, ele parece um pouquinho menor, e isso porque ele também tem a tela menor, que a gente vai falar depois. Então a gente não tem, na verdade, um competidor igual dos dois lados, com 10,2 polegadas, como seria o iPad, ou com 11 polegadas, como seria o Tab S7 FE. Na verdade, existe tablet da Apple perto das 11 polegadas, acho que é 10,9, o iPad Air de quarta geração, porém eles já não são competidores em preço, aí tem toda essa dinâmica aí que a gente estava comentando. Mas em peso, o iPad acaba levando a melhor aí nesse primeiro momento. Agora, já aproveitando e falando em itens inclusos na caixa, a gente tem uma diferença substancial e importantíssima, que é o seguinte: o tablet da Samsung já vem com uma caneta, uma stylus, tipo essa daqui, só que essa é a do Galaxy Note. No caso, a do Tab vai ser um pouquinho diferente, porém já vem com a caneta. Já o nosso amigo iPad não tem a caneta inclusa, então você vai ter que gastar aí por baixo em 700 e poucos reais. Se você for comprar no site oficial da Apple, talvez mais de R$1.000 numa caneta. Então isso depois a gente vai ver nas considerações do preço, mas a gente já tem uma ideia. E se você é desenhista ou se você acha prático usar com caneta, temos um ponto a favor do Galaxy Tab. Tem mais um ponto ainda, se você parar para pensar, o design do iPad para muitas pessoas é um clássico, é ótimo, e isso quer dizer que acessórios continuam cabendo, continuam fazendo sentido em vários aspectos, tem acessórios com pequenos ajustes aqui e ali, ao passo que do lado Samsung você tem a capa teclado oficial? Tem. E é isso. Você pode comprar alguns genéricos que funcionam? Sim. Só que naturalmente a iPad costuma ter uma linha de acessórios muito maior. E, bom, é só um detalhe. Eu como usuário de Android, eu acho que tem menos coisas sim, dá um pouco mais de trabalho sim. Meio que dá pra ver que o mundo pensa muito mais em iPad do que Android nessa hora. Se não é o caso, você não tá pensando, eu quero acessórios. A caneta que vem junto tá mais que suficiente, assim. Então tá certo, eu quero a caneta que já vem junto. Quanto custa sua caneta à parte, Jordan, pro seu iPad? 700 e poucos reais. Essa caneta aqui do Tab S7 FE vem junto. Tá bom. Vocês viram que eu... É o tipo de guerra que ninguém ganha, né, gente? Os dois lados têm questões. Só que se você prioriza muito, muito mesmo um ecossistema de acessórios, parece que o iPad realmente sempre acaba sendo uma opção maior. Se você tá pensando, eu só preciso da caneta, já vem no S7 FE a capa teclado. Existe para comprar a parte para o S7 FE e existem mais opções para o iPad. É complexo. Indo para a parte de display, ou seja, a tela desses dois tablets. Primeiro que se você olhar para o iPad, ele parece um quadrado, ele quase é, e quando você olhar para o Samsung, você vê um retângulo. E sim, o display do iPad é 4:3, naquele clássico formato assim, mais tablet da Apple. E o da Samsung é mais cinemático, é aquele 16:10. Então, não sei o que você vai preferir, mas tem uma diferença bem grande entre design nos dois.
Só que, se você está observando isso como, nossa, não faz diferença nenhuma na minha vida, então pense no tipo de painel que eles têm. Lembra quando eu falei que se eu colocasse no comparativo um aparelho à altura do iPad, eu faria diferente dentre as escolhas que a Samsung tem no mercado? Então, aqui faz muita diferença. Ao passo que a Apple sempre trabalhou com LCD, lógico, com Liquid Retina LCD, ou Retina, alguma coisa assim, ou Retina, aqueles LCDs muito bem feitos dela, a Samsung em tablets topo de linha costuma colocar AMOLED, e até os não topo de linha, alguns são AMOLED. Só que recentemente a Samsung começou desde o S5, se eu não me engano, a também ter uma versão mais simples do S, sem chamar de Galaxy Tab A ou Galaxy Tab alguma coisa. Galaxy Tab S Lite, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S7 FE. Essa letrinha triste no final quer dizer menos recursos. Então esse não é um Galaxy Tab com AMOLED, é um Galaxy Tab com display TFT. Quando eu falo TFT, não quer dizer que é ruim, quer dizer que é inferior ao que a Samsung mesmo oferece no Tab S7 Plus, que é AMOLED de excelente qualidade. E no caso desse TFT, o painel ok. Necessariamente, comparado ao iPad, faz diferença. Então, se está querendo uma tela muito legal, tem mais qualidade de imagem, pelo menos você vai ter uma percepção melhor de imagem no iPad que o Jordan escolheu. O de nona geração, o iPad 2021, o iPad Jordan. E olha, ainda tem mais duas informações talvez bem relevantes aí para você pensar. A primeira delas diz respeito à densidade de pixels, que significa o quê? Significa quantos pixels cabem numa mesma polegada. E apesar de os dois tablets que a gente está abordando hoje terem uma qualidade e uma resolução muito parecida, a densidade de pixels é um pouco maior no iPad, portanto você vai ter uma percepção um pouco melhor, digamos, de qualidade. E outro fator interessante é a questão da proteção contra riscos, que a Apple alega que existe em seu produto, enquanto a Samsung não faz menção, e a gente também não encontra geralmente em fichas técnicas, o que levanta algumas dúvidas aí se tem ou não tem, e além disso talvez já te faz pensar em incluir no preço depois talvez uma proteção aí para o seu display. Não que você não vai colocar no iPad, também muita gente vai acabar colocando no iPad, que é melhor garantir, né, do que depois ter que remediar. Bom, mas saindo de tela, indo para um outro tópico que vai ser percebido através do display, vamos falar de plataforma, vamos falar do sistema operacional. E aqui a gente tem novamente esse embate aí, pelo seguinte, tem gente que é fã do sistema da Apple, tem gente que é fã do sistema da Google. Porém, há uma grande diferença. A Apple, há algum tempo, separou os seus sistemas entre iOS para iPhone e iPadOS para iPad, o que significa que a otimização do sistema e dos aplicativos é bem eficiente no caso da Apple. Já no caso da Samsung e de outras fabricantes que usam tablets com Android, você pode ter, é claro, um esforço por parte da fabricante, principalmente que, no caso da Samsung, usa a interface própria One UI da Samsung, para poder, então, melhorar essa questão dos aplicativos e da interface geral para ficar mais adaptada e também mais, digamos, amigável para um sistema de tablet. Mas essa questão de interface adaptada no Android não necessariamente pode ser tão boa quanto um sistema inteiro, no caso o iPadOS, que foi realmente desenhado para um tablet. Então, questões abaixo de interface, questões de núcleo mesmo do sistema, são aprimoradas para o iPad. Então isso pode fazer diferença no seu dia a dia, e você talvez não vai perceber, mas quem fez a transição do iOS, que antes se adaptava ao iPad, e depois passou para o iPadOS, a gente tem essa diferença. Tanto que agora a Apple faz a atualização separada dos sistemas, trazendo e incorporando recursos lançados antes no iPhone e depois incluindo eles no iPadOS. Basicamente o que o Jordan quer dizer é que se você está pensando em um computadorzinho de mão, faz muito sentido o iPad sim. Eu sou usuário de tablet Android há um tempo, vocês me vêm trazendo vídeos de tablet Android aqui no Canaltech há um bom tempo e tem uma experiência que é porcaria, maravilhosamente ruim, que é você tentar abrir alguns aplicativos de Android num tablet Android. Por exemplo, o Instagram num tablet Android. Ah, que experiência maravilhosa! Mas quando a gente
trata de tablet Samsung, tem o modo DeX para você utilizar. E isso é legal. Ele tem o objetivo de desproblematizar o sistema mais problemático que temos hoje de tablet. E afinal, nós temos várias opções, mas a mais interessante tem sido ou escolher entre iOS, quer dizer, iPadOS, desculpa, ou Android. E quando a gente fala de Samsung com o modo DeX direto no tablet, você consegue rodar algumas coisas que não eram rodáveis, consegue dimensionar tarefas que não eram feitas para estar em janelas, e você tem um multitarefa muito bom, na verdade, muito bom mesmo. Só que ainda assim é uma adaptação da Samsung, uma adaptação muito boa, na verdade, dentro do Android, que é um ambiente meio hostil no tablet, que tem coisas que ficam com o botão desse tamaninho, colocado lá no canto de uma tela de 10, 11, 12 polegadas, porque ele não sabe que está num tablet. É a Samsung corrigindo o que o Google não corrigiu por cima de uma camada. Fica horrível em alguns casos. O Google Chrome fica com a barra de navegação do site, com a barra de navegação das abas e com a barra da barra de navegação da janela onde a Samsung fez a virtualização dele em janela. Ou seja, você perde esse pedaço de display só de barras para depois chegar no conteúdo. Parece você rodando Windows dentro do Mac virtualizado no Linux, no que fica uma camada de máquina virtual, é uma loucura. Então, não tá 100%. Como usuário de tablet Android e defensor de tablet Android, não tá 100%. Depende de muita paciência e boa vontade do usuário. Então, nesse caso, em plataforma, quando a gente fala de tablet, faz diferença optar por um iPad. Se fosse um iPhone versus um Android, eu ia falar, esquece, escolhe qualquer um e boa sorte. Como é tablet, não. É um pouco diferente. Poderia entrar naquela de tablet Windows? Poderia, mas a gente vai entrar numa briga tão feia. Eu já vou virar e falar, roda Overwatch no teu iPad. Roda Far Cry no teu Android. A gente já saiu na briga agora. Que tablet Windows é uma outra coisa. Aí tem que comparar com Linux, com coisas ao nível de desktop. Estamos falando de mobile. Então, iPadOS, Android. Android funciona, não está totalmente pronto. Você quer facilidade e conforto? Vai fazer diferença escolher o iPad nessa hora. Usuário de Android falando, não tem muito o que discutir, funciona muito bem, mas depende da sua paciência e muito bem é relativo, depende do quanto você tem de toque com o sistema todo cheio de virtualização. Bom, independente do sistema, a gente tem uma coisa dentro desses produtos que se chama hardware. E é essa parte do produto que vai acabar fazendo uma boa diferença na sua experiência com o produto. No caso do iPad, a gente tem o chipset Apple A13 Bionic, ou para os gringos, A13 Bionic. No caso do Tab S7 FE, a gente tem Snapdragon 778, com o detalhe de que há diferentes versões de processadores no Tab S7 FE. Então, se você de repente pegar um modelo com 5G, pode ser que não seja esse Snapdragon que vai estar instalado. Que no caso da versão 5G seria o Snapdragon 750. Então você que é mais por dentro das especificações, você vai fuçar e vai descobrir que talvez tenha alguma diferença de núcleos, de velocidades e coisas do tipo, frequências. Enquanto que aqui é sempre o básico, né? É A13 Bionic, que é o mesmo chip que tem lá no iPhone 11, que tem no iPhone SE 2020 e que é um excelente produto. E aqui também a gente tem um excelente produto. Porém, para quem já mexeu com os dois produtos, para quem já mexeu com as duas plataformas, é meio difícil da gente conseguir ter um Snapdragon 778 conseguindo superar um Apple A13 Bionic ou Bionic. É por isso que eu queria colocar esse S7 normal na lista, mas você não deixou? Aí o preço, né, gente? Aí não é comigo, né? Que Brasil não tem lógica. Brasil é assim, entendeu? É bagunça. Every day I wake up. Porém, aí a gente parte para outros detalhes a serem pensados, porque nem só de um processador é feito. De repente, o processador 778 vai ser mais do que suficiente para as suas necessidades. Enquanto que o A13 sempre vai sobrar desempenho. E tá tudo bem. Agora a gente cai no segundo ponto, que é a questão de memória RAM e armazenamento. E a Apple, considerando aqui o iPad 2021 de 9ª geração, que é o seu tablet de entrada, ela economiza nos recursos. Portanto, a gente tem 3 GB de memória RAM. Que nesse momento muita gente vai estar dando risada,
vai estar falando, olha aí que piada. Mas muita hora nessa calma. Pelo seguinte, 3 GB de memória RAM para os propósitos do iPad é sim mais do que suficiente. Falo como quem está usando o produto e posso afirmar que funciona lisinho. E no caso do nosso amigo Tab S7 FE, a gente tem configuração... Não, nem vem, não. Declaro pra vocês, como usuário e testador de Galaxy Tab S4 também, porque a gente usa tudo aqui no canal, tudo. E é tablet, é Android, eu testo, eu uso. A gente usa tudo aqui no estúdio, tudo. E eu fiquei um tempão com o Tab S4, Tab S5, Tab S6, eu também passou S7 aqui. Não dá pra usar 4 GB de RAM num tablet Android. Ele trava demais. Mas que absurdo, eu nunca travei. Por que você não usa duas coisas ao mesmo tempo? Tablet, tá vendo essa tela gigante? Tanto o tamanho dessa tela aqui nesse Tab S7 FE é para você dividir no meio e colocar o Word de um lado e colocar uma página do outro, você fazer anotações. Isso consome um esforço computacional gigante. E pode não parecer, mas o Android lida muito mal com duas coisas ao mesmo tempo. Ele foi feito para congelar o que está de fundo e ir pro próximo. Quando você divide essas coisas, ele fica louco. E 4 GB de RAM é receita para isso congelar e ficar um... Voltou. E é terrível. E olha... Se eu não me engano não, eu sei, o Tab S4 era da linha 800 de processador da Qualcomm, ó, top de linha. O Tab S7 FE é da linha 700 de processador da Qualcomm, entendeu? A versão que você vai encontrar no Brasil, pelo que a gente está até olhando aqui agora, é a com 128 GB de armazenamento, mais 6 GB de RAM. Olha este número, 6 GB de RAM. Se você falar, nossa, mas eu tô vendo aqui, eu vou importar um. Eu encontrei um com 64 GB de armazenamento interno. Então, com 64 GB de armazenamento interno, tem 4 GB de RAM. 4. Pode ser que nessa hora você olhe pro iPad do Jordan e fale, o iPad de 9ª geração, tem 3 GB de RAM, o Android tem 4, é muito mais... Não é. Apenas pare. Não seja assim. Você sabe que não é verdade. Eu estou te avisando que não é verdade. E eu também estou te avisando que é verdade. Depois não diga que a gente não avisou, porque foram 2 avisos. E se quiser dá para pôr em loop aqui, você pode ficar sendo avisado o dia inteiro. You've been warned. Então vamos lá. Pegando as versões disponíveis no Brasil. 3 GB de RAM, 6 GB de RAM. Tá fácil, né? Essa decisão tá fácil. Pô, Galaxy, o dobro do desempenho, o dobro de memória. Não é assim que funciona! Pois é, não é assim que funciona, você não precisa levar as coisas tão a sério assim, porque não necessariamente é que nem carro. Você pode pegar um carro 1.0 de uma marca e outro 1.0 de outra. De repente, o de outra marca é turbo. Aí só porque os dois é 1.0 mesmo desempenho? Não. Aliás, mesmo se os dois fossem só 1.0 sem turbo, você já podia ter diferença. Porque existem outras dinâmicas aí no processo. E eu sei que o Pedro não gosta que eu use exemplo de carro, mas vou usar para ficar claro, tá? Pode usar porque ele não gostava do meu 1.0 de 3 cilindros, mas ele passou a respeitar com o passar do tempo. Denúncias, entendeu? Denúncias ao vivo aqui. Não gostava do 1.0 de 3 cilindros do Adriano? Que absurdo. Hoje eu uso o mesmo carro que o Pedro e agora sim ele sente dor. Aí, você tá vendo que maravilha? Isso que é compartilhar do sentimento alheio. Você vai lá e compra igual para você sofrer junto. Coisa boa demais. Agora voltando para os nossos tablets. Temos então 3 GB, 6 GB. Podemos dizer que nesses casos as experiências vão ser muito similares na quantidade de apps que você vai poder abrir ao mesmo tempo. Multitasking vai ser legal. Podemos ter talvez alguma vantagem no iPad pela questão do processador ser otimizado. E vamos parar para refletir outra coisa, gente. Quando a gente fala em iPad OS e Android, ou iOS e Android, a gente sempre tem uma dualidade complicada, pelo seguinte, pega você, vamos supor que você seja o dono da Adobe, tá? Você é o dono da Adobe, você tem dinheiro infinito, e você fala, bom, tenho que atender aí vários públicos aí, tem bastante gente comprando tablet Android, só que tablet Android tem da Samsung, da Lenovo, da Motorola, da Sony, talvez não exista esses modelos que eu falei. Mas vamos supor, tá? Você tem 10 marcas, cada uma dessas marcas lançou 3 tablets esse ano, são 30 tablets, cada um
com processador diferente, com memória diferente, com GPU diferente. E aí a Adobe fala, bom, então a gente vai ter que fazer 30 versões do Photoshop para otimizar os recursos, porque senão complica bastante para o usuário, né? Não, eles vão fazer uma versão só, porque afinal de contas, meus amigos, é dinheiro, entendeu? Eles vão perder 30 vezes o tempo para otimizar para cada tablet ou para cada celular, que no caso do celular a gente está falando do quê? 100 modelos. É a festa do celular, vamos todo mundo lançar celular e as desenvolvedoras que façam. Não, elas vão fazer uma versão só. Agora, no caso do concorrente, da Apple, a gente tem um iPad e um iPhone. Você pode ter mais iPads, porém, via de regra, eles vão ser todos muito similares. A gente tem Apple A13, Apple A14, Apple A15 e agora o Apple M1, e todos são muito, mas muito similares mesmo na arquitetura, e o iPad OS acaba sendo o mesmo que roda em todos eles. Enquanto que no lado do Android a gente tem sempre essas outras interfaces por cima. Então, do iPad, mesmo a galera do Adobe fala, bom, vamos fazer só o aplicativo. Porque faz sentido fazer só o aplicativo, porque é só um iPad que existe. E mesmo o iPad do ano passado que usa o Apple A12, vai rodar igual. Então, você está entendendo onde que chega a complicação? Não é só uma questão de, a CPU é boa. É uma questão também de o quanto as developers ou as desenvolvedoras estão, digamos, disponíveis, com recursos disponíveis para fazer versões específicas, que na maioria dos casos não estão disponíveis. E esse exemplo aí a gente pode voltar lá ao clássico, o Instagram, que o Adriano comentou. Então o Instagram, todo mundo sempre fala que funciona melhor no iPhone, sabe por quê? Porque é verdade. Porque é verdade. Porque existe uma versão específica de iPhone, enquanto que de Android, você tem o mesmo aplicativo para rodar em vários celulares, centenas de celulares. Centenas mesmo, porque no caso do Instagram ele tem que rodar em todos desse ano, do ano passado, do ano retrasado, retrasado. Vai ter gente com, sei lá, celular de 5, 6 anos usando o Instagram. E no caso do Instagram a complicação é maior, porque não é só questão de CPU, GPU e memória RAM, é a questão do sensor. Muita gente vai usar o próprio recurso de câmera do Instagram para capturar as fotos. E aí, nesse caso, o time do Instagram vai lá e otimiza para o iPhone. E aí existe todo um mito de que a Apple paga os caras do Instagram para eles otimizarem. Aí você deixa a sua teoria, o que você acha? Porém, a gente tem essa diferenciação importante. E, falando em muitos aplicativos, uma coisa importante para você pensar é quantidade de armazenamento. Que nesse caso, o iPad revolucionou o mundo para os iPads. Que ele dobrou a capacidade de entrada. Saiu de míseros 32 GB, que muita gente reclamava bastante, e com razão, até porque no caso do iPad não tem a possibilidade de expansão posterior, e foi para 64 GB. 64 GB é uma maravilha da tecnologia? É o suprassumo do armazenamento? Provavelmente não. Mas eu digo assim, você pode instalar muitos aplicativos, joguinhos, e de repente você vai ocupar só os 32 do ano passado. E sobra então 32 para você o quê? Entulhar de foto, de vídeo, de baixar musiquinha do Spotify, ou do Apple Music, né? Se você tem todo o sistema aí da Apple. Então, já está satisfatório agora na questão de armazenamento. Já no caso do Tab S7 FE, que a gente tem no Brasil, a gente tem 128 GB. Então, inevitavelmente, é um fator a se ponderar aí, porque, pô, é uma vantagem legal, né? Você pode guardar o dobro de fotos, o dobro de aplicativos, o dobro de joguinhos. Então, e nesse caso ainda, os tablets com Android geralmente têm a opção de expansão. Então, mais um ponto a favor aí do time Android. E isso não tem muito como argumentar, porque no caso do iPad, ou você escolhe o de 64 ou 256, ou seja, ou é carro 1.0 ou é 4.0 turbo com V8, entendeu? É assim que funciona. Então, pense bem antes de você escolher para depois não se arrepender. Só que também tem outro problema que é 64 GB é um preço, 256, R$ 1.800 a mais, azar. Se quer comprar, o problema é seu. Entendeu? Então, pense bem, porque é complicado. E falando em Instagram, vamos falar então da câmera dos dois aparelhos e dizer qual é melhor para você escolher. A do iPad. Próximo tópico.
Vocês querem coisa direto ao ponto? Às vezes, tudo bem, a do iPad, próximo tópico, mas vocês querem explicação? A explicação é bem simples. Câmera traseira de tablet Samsung costuma ser bem ok, bem normal. E isso por experiência de teste nossa. E no caso dos dois, como eu já falei, a gente pareou o S7 FE com o iPad de nona geração por uma questão de preço. Então tem uma diferença entre as duas máquinas? Sim, porque no Brasil o preço é diferente do exterior. Aqui o que era para ser mais barato é mais caro, aqui a banana come macaco e é assim que funciona. Se você comparar a câmera do Tab S7 FE que está aqui, você tem 8 megapixels na câmera traseira com autofoco, é isso, basicona. Funciona bem? Funciona bem. Só que quando a gente olha para o iPad novo, o iPad 2021 de nona geração, você tem uma câmera de 8 megapixels com HDR um pouco mais trabalhado, com o chipset também focado um pouco mais na imagem igual ele era no iPhone, e agora com um Gyro AIS, o Gyro AIS, que é a estabilização eletrônica. Mas só que é uma versão nova que passa a integrar nos iPads, porque sim, tem aquela pessoa que vai no Play Center, quando ainda existia isso em São Paulo, saca um tablet na frente da montanha-russa e começa a filmar, e você fala, mano, o cara trouxe um tablet pro Play... Ele tá entrando no brinquedo com... E entrou no brinquedo com o tablet. E você fala, tem gente que é assim. Então existe estabilização digital no iPad para você que leva isso pro parque de diversão. Tudo isso pode parecer pura bobagem, mas é tudo verdade. Só que quando a gente fala de câmera no tablet, eu não levo a sério a câmera traseira. Você vai usar ela para ler QR Code e para ler QR Code. E essa é a verdade. A câmera frontal do tablet, essa sim, é para trabalho, é para videochamada, videoaula, é para você fazer qualquer coisa. Essa é uma câmera séria. E no caso, essa câmera é muito superior no iPad. E não é nem uma questão de opinião, são meros fatos. No Tab S5 FE são 5 megapixels, boa sorte e tá tudo certo. Já no iPad, são 12 megapixels ultra wide com o que o Fábio Jordan vai chamar de centro do palco? Pode ser. Centro do palco. Centro do palco é melhor, né? Você ficaria no centro do palco, o centro das atenções. Entendi. Nesse momento, o quê? Recebendo likes. Entendi. Do pessoal que está assistindo e adorando esse comparativo de qualidade. Entendi. Aproveite o centro do palco e nos dê a vossa opinião. Para quem não sabe o que é o Center Stage, é uma nova tendência que a gente tem visto em vários tipos de câmera, que são o quê? Ultra-wide, amplas, e o software, ou seja, processando ali a sua filmagem, ou o iPad, ou outra coisa, como as Echo tem feito, Amazon Alexa, sim, aquele negocinho com tela e tal, e outros aparelhos, outras coisas, estão começando a tendência forte de travar no seu rosto e meio que fingir um movimento de câmera para seguir você se mexendo. E isso está presente nativo nesse iPad. Então, além da câmera ser melhor, ela também tem um recurso que tem se mostrado muito útil ou muito desejado, que é centralizar você independente do aplicativo que você esteja usando. Isso está no iOS, iPadOS, enfim. E você tem uma câmera superior, tanto em processamento da imagem, quanto na imagem por si só, para você tirar uma foto ou fazer um vídeo. O iPad definitivamente tem uma câmera frontal muito superior do que a do S7 FE. E falando em videochamadas, a gente tem um outro ponto importante, muito utilizado em tablets, que é o sistema de som. Afinal de contas, você vai assistir aí os seus filminhos, séries, jogar, escutar música, fazer tudo. Tablet, afinal de contas, é só, para muitas pessoas, um celular gigante. E aí, se você quer aproveitar o máximo dessas experiências, você vai querer, é claro, um bom sistema de som. No caso desses dois figuras aqui, a gente tem sistemas de som estéreo e de boa qualidade. Os alto-falantes são bons, você consegue discernir claramente, eles têm bom nível de volume, porém a gente tem uma configuração diferente. O iPad faz tempo, no caso do iPad de entrada que a gente está falando, que ele tem dois alto-falantes na parte inferior do produto, ou seja, abaixo, perto onde está o Touch ID, ali ficam os alto-falantes. O que significa que ele foi feito para você utilizar muito mais na vertical do que na horizontal. E se você costuma ver filmes, isso é um certo problema, porque quando você vê filme, você deita ele na horizontal. E nesse caso, os alto-falantes vão ficar apenas de um lado. E aí não vai aparecer muito uma coisa estéreo que você está assistindo. Algo que foi solucionado em outros iPads, mas não é papo para esse vídeo. Já no caso do Tab S7 FE, a gente também tem uma configuração estéreo de boa qualidade, conforme eu disse, eles vão ser realmente equiparáveis. Porém, aqui a gente tem uma configuração estéreo feita para quê? Para você assistir os vídeos na horizontal, ou seja, fica um no topo da tela e outro na parte de baixo da tela. Então, quando você virar assim,
o som não vai estar em estéreo no modo vertical, quer dizer, vai estar em estéreo, porém em que parte do som sai para cima e parte do som sai para baixo. Agora, quando você vai ver os seus filmes, que talvez seja a sua atividade principal, por exemplo, você vai ter uma experiência muito melhor. Seu som vai estar na esquerda e na direita, e não só em um dos lados, como acontece no iPad. É isso aí, dá neles. Só um detalhe importante, a gente fala de som, a linha S7 dos tabs da Samsung realmente manda muito bem, os Tab S6 mandavam muito bem em som, mas ao mesmo tempo que o S7 ele é uma opção mais legal que o iPad, ele também é uma opção inferior, porque o S7 normal e o S7 Plus, os tabs, eles têm 4 alto-falantes, e o Tab S7 FE tem 2. Então, ele é melhor que o iPad? Talvez na distribuição de som, mas não no som em geral, como acontece no S7 e no S7 Plus, que o Jordan não deixou colocar no comparativo por causa do preço, que a gente já falou isso nesse vídeo. Vamos então para uma parte um pouquinho menos óbvia, que são as comunicações que tem ali nos aparelhos. Tem um pouco de diferença sim. O Bluetooth que tem no iPad de nona geração, ele é um pouquinho mais simples, que é o 4.2, versus o Bluetooth 5.2 que tem no Galaxy Tab S7 FE. E também, dependendo da versão que você optar do Galaxy Tab S7, você tem o Wi-Fi 6. Isso especificamente na versão que tem só Wi-Fi. A versão que tem 5G tem Wi-Fi AC e não Wi-Fi 6. Mas é um detalhe importante para eu te deixar, que tem teoricamente um pouco mais de conectividade atualizada no Tab S7 FE. E no Tab S7 FE também tem a parte de conexão USB tipo C, ao passo que no iPad de nova geração tem USB nenhum, não, tem Lightning. E Lightning me lembra de conectores para carregar a bateria. E o Jordan vai falar da bateria dos dois, porque ela é um pouco diferente, só que igual ao mesmo tempo. E falando em bateria, a gente tem diferenças substanciais sim, no caso do iPad são 8.500 e tantos mAh de bateria, enquanto que no Tab S7 FE temos mais de 10.000 mAh. E que, obviamente, quem já sabe de matemática, pô, 10.000 maior que 8.500, então Galaxy ganha, né? Só que não. Então, por que que não? Porque de volta o cão arrependido para falar das mesmas coisas toda vez, que é otimização. Então, capacidade de bateria não significa autonomia de bateria, ou seja, o quanto que a bateria vai durar, digamos, o quanto seu processador vai continuar funcionando ali, vai permanecer vivo com a tela ligada e etc. É a mesma coisa, vamos pensar de volta, o quê? Carro, olha aí, se você tem dois carros 1.0, pode ser que um tenha uma autonomia com a gasolina, outro tenha outra autonomia. Então, motorização, capacidades podem ser diferentes, e no caso de tablets, principalmente, são diferentes. E aí, então, você pode esperar um tempo muito similar de bateria, mesmo com o iPad tendo uma capacidade menor. Agora, algumas vantagens. Aqui a gente tem suporte para carregamento rápido, de até 45 watts. Aqui a gente tem, já vem um carregador incluso na caixa, 20 watts, mas carrega. Até que carrega rápido. Na verdade, o tempo de carregamento dos dois vai ser bem parecido aí, umas 2 horas e meia, provavelmente, já que a bateria daqui é menor, então ela acaba sendo um pouquinho mais rápida de ser carregada. Então, acho que não vai fazer muita diferença na prática. Agora, vamos falar de uma coisa que vai fazer diferença na prática, sabe o que que é? Faz tempo que Android e outros dispositivos, no caso esse aqui não, porque está na tela, mas outros tinham fora da tela aqui um negocinho que chamava leitor de digitais. Sensor de impressão digital, que você coloca o dedinho e ele desbloqueia. Pois é, o iPad de nona geração 2021 ainda tem esse sensor. O que é muito fácil, porque na verdade a Apple nem chama desse nome, chama de Touch ID, porque é uma tecnologia exclusiva deles que é sensor digital. E serve para você desbloquear, fazer compras, no caso na Apple Store, nos aplicativos da Apple, em outros lugares. Por exemplo, se você costuma memorizar as senhas no seu iPad, no seu iPhone, ele sincroniza entre todos e com a sua digital ele vai de forma segura facilitar a sua usabilidade. E aqui no Galaxy Tab S7 FE, a gente não tem nenhum impressor digital. Isso para mim é indefensável, porque se você pegar um Android mais que você consegue achar numa loja online, R$400, R$500, você acha o Android mais simplesão que você quiser, inclusive os modelos mais antigões da Samsung, você acha Androids que tem digital. Você pega um tablet, no caso esse Tab S7 FE, que custa literalmente um preço de um freaking iPad. Não tem leitor de digital?
não tem como defender. Isso é um erro. Existem várias coisas que falam, opção de design, opção de posicionamento, tal. Não, isso é um erro, está errado. Não tem por que um tablet bom desse não ter um recurso de segurança, praticidade e que claramente é de anos e anos de Android já. E inclusive usuários de Android zoaram a Apple por muito tempo, porque o Android mais simplesinho tinha um recurso que você tinha que pagar caríssimo no iPhone para ter. E agora você paga caríssimo num tablet, mas o iPad tem. E sabe o que mais que tem? Conexão de fones de ouvido 3.5mm em 2021 da Apple. O iPad acho que é o único modelo que tem. E o que é curioso é que se você parar a pensar, já teve tablet da Samsung que tinha reconhecimento de íris. Íris, não é de rosto, íris no tablet. Tudo bem que não funcionava muito bem, porque o tablet fica na mesa e você tem que abaixar para poder ficar na altura do sensor, então acaba sendo nada prático. Tem tablet da Samsung com reconhecimento digital na tela, tem tablet também da Samsung com digital no botão de liga e desliga, mas o Tab S7, modelo avançado, mais o FE, que seria Fans Edition, deixa os fãs sem digital. Faz tanto sentido quanto um ar-condicionado pingar água para dentro de casa e não para fora. E tudo isso depois de sei lá quanto tempo já deu de vídeo, talvez 1 hora de vídeo, nos leva ao ponto final, que provavelmente é o ponto que vai interessar a você, que deveria ser só um dos pontos, mas muita gente vai levar só isso em consideração, que é o preço. E o preço vai variar de acordo com o dia, a hora e outros fatores diversos aí do universo, de repente alinhamento de planetas. E aí, não dá pra gente dizer. Eu sei que quando a gente produziu o vídeo... Vejo que ela encontrou. Por que sua Siri fala em português de Portugal, cara? Não, ela fala em português normal. Não, ela falou, vejo que encontrei. Eu acabei de ouvir, você também ouviu? Não, peraí, foi o perfil. Faça uma busca. O que você deseja buscar? Tenho dúvidas. Encontrei isso na internet. Agora sim. É a mesma coisa. Um beijo a quem de Portugal que está a ver. O que nos leva então ao ponto final do preço, que como eu disse pode variar muito, e na época deste vídeo estava aí na faixa dos 3.300 para cada modelo. E aí vai ter os prós e contras de cada produto e você vai ter que avaliar o que é mais importante para a sua rotina. E no caso, lembrando sempre que aqui temos a canetinha inclusa. Se você quer a canetinha aqui, vai preparando mais uns 700, talvez mais do que isso, para você adicionar a sua canetinha. No caso da caneta da Apple, você pode, inclusive, utilizar outras canetas, da Wacom, de outros modelos aí que você queira, Logitech, não sei. Tem vários modelos que são compatíveis, porém, da Apple é só Apple Pencil de primeira geração. E aqui já vem com caneta. E não é qualquer caneta, hein? Não é qualquer caneta. A caneta aqui é muito boa, isso é verdade. Por outro lado, daí a gente tem todos os outros fatores que a gente abordou no vídeo e você vai ter que ponderar o que vale mais a pena para você. Se você faz muita chamada de vídeo, quer uma câmera melhor, é aqui. Você precisa muito, quer muito trabalhar no modo computador, modo DeX, é aqui. Entendeu? Então é isso, vai ter que colocar aí na ponta do lápis e escolher o seu favorito. E meu povo, é isso aí de comparativo entre iPad e Galaxy Tab S7 FE. Deixa nos comentários qual que é o seu favorito, qual que você vai comprar. Ou de repente, você não vai comprar nenhum dos dois, vai comprar o Tab S4, ou vai comprar o iPad de 6ª ou 7ª geração, ou não vai comprar nenhum tablet, ou vai ficar só usando o computador, vai ficar usando só o celular. Deixa aí nos comentários. Também, você quer os comparativos? Nossa, queria muito ver o comparativo do tablet da Xiaomi contra o outro tablet da Xiaomi que eu só gosto de Xiaomi. Deixa nos comentários pra gente ficar de olho, que em breve a gente pode de repente trazer essa sua sugestão. Não esquece também, é claro, do seu likezinho, contribui aí com o like para fortalecer o trabalho da rapaziada aqui. E também, é claro, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a sineta retumbante para ficar ligado em todas as novidades. E por hoje é só, eu sou o Fábio Jordan, vou ficando por aqui. Até uma próxima, tchau! Bom, você chegou até o final do vídeo, então você faz parte dos canaltechers que amam chegar até o final do vídeo e, sinceramente, como usuário Android, deixando como depoimento de vocês, se você está buscando um tablet para substituir um computador, você está ferrado. Mesmo que seja o iPad, mesmo que seja o nosso amigo S7, você está ferrado. Mas,
O S7 não foi feito para substituir um computador e o iPad de nova geração também não. Para isso existe o iPad Pro. O iPad Pro tem esse objetivo. E para isso existe o S7 Plus. O S7 Plus também tem esse objetivo. Mas entre os S7, todos os três, e os iPads, eles chegam um pouco mais perto, porque a Apple junta muita coisa e tem muito mais desenvolvedores, como o Jordan falou, que entregam bons apps meio que na mesma experiência. Então o S7 é mais para entretenimento, ao meu ver, e para arte, para desenho digital e para artistas muito talentosos, e o iPad ele meio que faz um pouco de tudo. Então se você vai só ver filme, faz sentido esse S7. Se você quer trabalhar editando coisas, o iPad, mas não esse, um iPad mais forte. É uma escolha complicada. Então, se você já está pensando entre eles, foca nos pontos onde a diferença é grande. A câmera dele, no caso, a bateria dos dois é meio que igual, a tela dele, no caso, e essas pequenas coisas que a gente deu ao longo do vídeo, porque é um comparativo bem difícil e pra gente também foi bem complicado. Você quer jogar? Você vai jogar o quê? Jogo pesado é o iPad, porque o processador dele é bem mais forte que o Snapdragon que está nesse S7. Mas se é um jogo normal, não vai fazer tanta diferença assim. Você quer um mais leve? É complicado escolher tudo isso, por isso que a gente fez esse comparativo. E se você assistiu até aqui, você pode deixar aquele seu reconhecimento de Canaltech VIP Top que chega até o fim do fim do fim. É só colocar nos seus comentários biscoito de abajur crocante. Ninguém vai saber o que é isso. Só quem é Canaltecher de verdade vai reconhecer um ao outro no clube de Canaltechers VIPs. Até a próxima.